Portugal vai expulsar cerca de 18 mil imigrantes. Isso mesmo que você está ouvindo. Imigrantes esses que estão em situação irregular no país. Inclusive, estão incluídos aí imigrantes nessa lista que, mesmo tendo a manifestação de interesse, receberá essa notificação de expulsão aqui do país. E é sobre isso que eu vou conversar um pouco contigo e te alertar no vídeo de hoje, por que ocorrerão essas expulsões, qual a causa, qual o motivo disso ocorrer, quais são essas pessoas que serão expulsas aqui em Portugal. A gente vai entender um pouco sobre o cenário do que está acontecendo nesse exato momento. Mais ou menos essas 18 mil notificações já estão prontas nesse exato momento, inclusive foi anunciado publicamente pelo ministro da presidência daqui de Portugal, e elas só serão distribuídas no decorrer do ano. Mas só para você ter noção, essa semana agora que entrou, já vão ser distribuídas 4.500 notificações de expulsão, ou seja, já nessa semana vamos ter aí 4.500 pessoas expulsas de Portugal. E assim que essa pessoa recebe a notificação, ela tem um prazo máximo de pelo menos 20 dias para sair do país. Ou seja, nós já sabemos aí logo de cara que basicamente vai ter que abandonar tudo que tem, não vai ter como vender, uma forma que dê para recuperar um dinheiro, todos os móveis, tudo que adquiriu nesse decorrer da imigração, porque o período realmente é muito curto. Só para você ter noção, essa semana vão ser notificadas 4.500 pessoas, sendo que a previsão até o final do ano são de expulsar 18 mil imigrantes. Só para você ter uma média, no ano passado foram expulsos, já registrados, 146 imigrantes. E só essa semana vão ser 4.500 e até o final do ano, 18 mil. Quais os motivos? Quem são esses imigrantes e por que eles serão expulsos? E é isso que eu vou te contar agora. Inclusive, você pode estar incluso nessa lista de 18 mil, tá? Porque, como eu falei, vão ter inclusos também imigrantes que mesmo assim solicitaram a manifestação de interesse, mas por esses motivos que eu vou citar agora, vão ter que sim sair do país de forma forçada. Mas antes de eu te contar um motivo, deixa eu te falar uma coisa. Se inscreve aqui no canal. Aqui do lado, tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se ou inscrever-se. Clica nele, pronto, se ele ficar cinza, você já está inscrito. Se ele está cinza nesse momento, não precisa fazer nada que você já é inscrito no canal. Porque, um fofoqueiro me contou que 55% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos aqui no canal. Você é uma dessas? Pois trate de se inscrever, que aqui você só tem benefício. Primeiro ponto importante, que eu acho que é o ponto mais óbvio, mas que precisa ser falado. Se você estar nesse exato momento em Portugal, não possui visto, não possui autorização de residência e nem sequer possui manifestação de interesse feita, com certeza quase absoluta você está incluso nessa carta de expulsão dos 18 mil. Só que se você fez a manifestação de interesse, também tem chances de você estar incluso nessa lista aí de expulsão. E existe algumas razões desses imigrantes específicos receber a carta de expulsão. E esses motivos são, tá? Eu vou citar os principais. Primeiro que tenha cometido algum crime, independente de qual seja a escala desse crime, se for pequeno ou de grande porte, enfim, qualquer crime que seja. Tanto que esse crime tenha sido cometido em Portugal ou tenha sido cometido no Brasil, ok? Qualquer tipo de crime não será perdoado e esse imigrante será expulso, mesmo tendo manifestação de interesse. Outro motivo que tenha permanecido de forma irregular em outro país. Ou seja, você pegou sua manifestação de interesse e falou: eu vou lá para Espanha trabalhar, eu vou lá para França trabalhar, eu vou lá para Holanda trabalhar. Então, chegou a conta agora para você. Quem permaneceu irregular em outro país da União Europeia também está incluso e receberá a carta de expulsão, mesmo tendo feito a manifestação de interesse. E outro motivo é a falta de documento. Não adianta você ter solicitado a manifestação de interesse e, por exemplo, não ter todos os documentos obrigatórios. Isso é um ponto muito importante que eu quero deixar bem claro. Inclusive, um seguidor me mandou uma mensagem falando que a esposa fez a solicitação da manifestação de interesse e foi negada se ele pode dar entrada no reagrupamento familiar. Vocês precisam ter consciência que uma solicitação, quando você pede, você precisa cumprir todos os requisitos obrigatórios. Se você não cumpre todos os requisitos obrigatórios para aquele segmento, procure outro que você se encaixa. Vamos lá, um exemplo aqui esdrúxulo, supérfluo, só para você ter noção. Se, por exemplo, você quer vir para Portugal, você vai solicitar o visto de aposentado?
aposentado? Você é aposentado? Vamos supor, você é um jovem, você é que nem eu. Você ainda é força de mão de obra ativa de trabalho. Você vai solicitar o visto de aposentado? Claro que não, porque você não se encaixa nos requisitos. Você não tem os comprovativos de aposentadoria, que são requisitos obrigatórios. Então, o seu visto será negado. Isso eu tô dando um exemplo do visto, tá? Em questão da manifestação de interesse. Para você solicitar a manifestação de interesse, na época, você tinha que selecionar algum do artigo. Ou o artigo 88, que é por contrato de trabalho, ou pelo artigo 99, que é por atividade aberta através do recibo verde. Se você solicitou pelo artigo 88, um exemplo, você precisa ter obrigatoriamente todos os documentos. Quais são eles? Você precisa ter NIF, você precisa ter NIS, você precisa ter algum comprovativo de morada aqui de Portugal, serve um atestado de morada da junta de freguesia, né? Serve uma certidão das finanças, enfim, você precisa ter algum comprovativo que você reside já aqui no país e sua morada fiscal já está transferida aqui para Portugal, já foi trocada do Brasil para Portugal e você tirou esse representante fiscal. Fora isso, se for pelo artigo 88, você também precisa apresentar obrigatoriamente um contrato de trabalho. Isso é um requisito obrigatório. Se você, por exemplo, abriu atividade... Ai, Mila, eu sou autônomo. Então, você não tem que se inscrever pelo artigo 88. Se você é autônomo, você tinha que se inscrever pelo artigo 89, que aí você apresenta aí a sua abertura de atividade e emissão de recibos verdes, entendeu? Então, a gente precisa ter consciência que não adianta nada você solicitar algo para naquele desespero. Ai, vou solicitar aqui que aqui eu me legalizo. Não, seu pedido vai ser negado. E isso é uma das vertentes que pessoas estão sendo expulsas mesmo tendo a manifestação de interesse. Porque solicitou uma modalidade que a pessoa não tinha todos os documentos obrigatórios para cumprir, né, aqueles requisitos. E como ela não tem todos os documentos obrigatórios para se legalizar através daquele requisito, ele vai ser negado. Esse seguidor que me mandou mensagem, só para resumir aqui e falar para vocês, ele solicitou, né, o documento da esposa e foi negado. Se ele pode solicitar o reagrupamento familiar. Gente, vocês precisam ter consciência que um processo migratório vai muito além de só solicitar. Você precisa se encaixar. Foi o que eu falei pra ele. Depende. Porque reagrupamento familiar também possui requisitos obrigatórios. Só um exemplo, o reagrupamento familiar para adulto, porque a esposa dele é uma mulher adulta, maior de 18 anos. Se não for, ele tá cometendo outro crime, né? Se envolvendo com menor de idade. Mas vamos lá, supondo que a esposa dele é uma adulta, o comprovativo financeiro, tô falando dos requisitos, o comprovativo financeiro para reagrupamento familiar é de 1,5 salário. Ou seja, o solicitante, né, a pessoa que está falando que é responsável por aquele outro adulto, aquela pessoa precisa ganhar pelo menos 1,5 salário de Portugal para o reagrupamento familiar ser aprovado. É 50% para pessoa adulta, né, ou maior de 18 anos, e 30% para menor de idade. Então, se você tiver um filho maior de 18 anos e também quiser colocar como reagrupamento familiar, seu filho também se encaixa maior de 18 com 50%. Então, você precisa ganhar esse valor aqui para você solicitar o reagrupamento familiar. Então, não é só solicitar, né? Você precisa cumprir todos os requisitos e você precisa ter atenção nisso. O que nos leva a um ponto muito importante. Desde dezembro de 2023, eu já estava alertando a vocês que a manifestação de interesse iria acabar. Inclusive, eu recebi vários xingamentos aqui, né? Que sempre me xingam, sempre falam que eu tô mentindo. Ah, mentirosa! Onde é que tá oficialmente falando que a manifestação de interesse acabou? E eu falava, gente, quando eles acabarem com a manifestação, vai ser como é feita toda a lei aqui no país. Eles falam hoje para entrar em vigor amanhã. Eles não avisam, tipo, hoje daqui a 2 meses a gente vai acabar, tá? Não, aqui em Portugal não funciona desse jeito. Eu sei que no Brasil, uma lei, quando ela é aprovada para ela entrar em vigor, demora aí 1 ano, 2 anos. Mas aqui em Portugal não funciona desse jeito. Aqui é dias, às vezes horas. Eu avisava para vocês desde dezembro de 2023. Falava, cara, vem com visto de procura de trabalho, é um visto baratinho. No estado mais caro é R$1.500. Porque a manifestação de interesse vai acabar e você entrando como turista e ela acabando, por exemplo, no dia que você entrou, você vai ficar a ver navios, você vai perder tudo que você investiu, né? Ou se você já tá no país, tudo que você conquistou, tudo que o trabalho, tudo que você comprou, uma vida que você fez aqui, você vai perder tudo isso porque esse processo vai simplesmente acabar do nada. E foi dito e certo. Em junho de 2024, eles avisaram em algumas horas que esse processo seria extinto. Tipo, eles tiveram reunião dia 3 de junho de 2024, a reunião acabou por volta das 4, 5 horas da tarde e eles anunciaram às 4, 5 horas da tarde que a manifestação de interesse seria extinta à meia-noite. Então, tipo, ele te deu horas para você se preparar, falando que esse processo iria acabar. E quem não fez? Como é que ficou a situação?
ficou irregular no país. Então, existe também outras formas que dá para você se legalizar. Eu também já ensinei aqui no canal, né, sobre o artigo 122K, o artigo 92. São opções para quem já tá aqui, porque são opções caras e que demandam tempo, mas se você se encaixa no perfil que eu acabei de falar nesse exato momento, se você tá em Portugal irregular, você não tem manifestação de interesse, você não tem visto, você não tem autorização de residência, você precisa procurar um advogado para ontem e dar entrada em uma medida extrajudicial. Tá? Você precisa de uma medida judicial para se legalizar. Porque se você receber essa carta de expulsão, você vai ter que se retirar do país em 20 dias. E não adianta. Ai, Mila, mas eu tô trabalhando. Não adianta. Você vai ser demitido do trabalho. Porque nenhum chefe vai ficar com um ilegal que tem carta de expulsão e tá ali na ilegalidade. Literalmente, você vai estar ilegal dentro do país. É como se você fosse quase um criminoso. Não vai ser um criminoso porque você não cometeu um crime, mas nenhuma empresa de respeito que paga certinho, né, vai querer te contratar. Quem vai querer te contratar provavelmente vai ser aquela pessoa que gosta de dar golpe, que fala trabalha aqui um mês e depois não te paga. E você não vai ter como recorrer porque você já foi expulso do país. Não era nem pra você estar aqui dentro. Se você se encaixa nessa questão, eu te aconselho nesse exato momento, assim que finalizar esse vídeo, inclusive já deixa o seu like clicando nessa mãozinha, porque eu sei que esse vídeo te ajudou demais, abriu a tua mente. Se não for a sua, abriu a mente daquele teu amigo, daquele teu colega que tu conhece, que tá passando por essa situação agora nesse exato momento. Então deixa no like, tá? Clicando nessa mãozinha aqui. Então se você tá nessa situação, a melhor forma que você tem agora é correr atrás. O preço para se legalizar vai ser caro. Honorário de advogados vai ser caro. E eu não vou julgar, não vou falar mal do serviço de advogado, porque eu sou completamente contra a dar valor pelo trabalho do outro. Quando você tem algo, uma necessidade, e você não consegue resolver sozinho, você não consegue dar solução para o seu problema sozinho, isso significa que o trabalho do outro tem valor, porque você não consegue obter o resultado que o outro vai te dar. Então isso significa que o trabalho do outro tem valor sim. E só quem sabe o quanto custa o seu trabalho é a própria pessoa, porque ela sabe o quanto de dedicação, de estudo, de tempo ela teve que fazer, teve que se dedicar para chegar naquele patamar. Por isso que eu sou completamente contra a dar valor ou falar que fulano tá extorquindo, ou tá caro, isso e aquilo. No primeiro ponto que você fala que o trabalho de uma pessoa tá caro e tá extorquindo porque você não tem dinheiro para pagar ou porque você não valoriza a mão de obra, aí o errado, quem tá é você. E é bom a gente ter respeito com o trabalho do outro, porque todos nós aqui somos trabalhadores, tá? Então vamos respeitar o trabalho do coleguinha para o nosso também ser respeitado. Porque da mesma forma que a gente não gosta que desrespeitem o nosso trabalho, o nosso valor, a gente também não tem que fazer isso com o próximo. Mas se você tá aqui, infelizmente o que eu tenho para te falar é, ou você faz suas malas antes de receber a carta de expulsão, volta pro Brasil e solicita o seu visto, tá? Espera lá, pega seu visto, quando ser aprovado você volta pra cá. Ou se você não quiser sair por motivo que seja particular seu, então procure um advogado o mais rápido possível para ele agilizar o seu lado. Você poderia fazer o processo sozinho? Sim, mas vai demorar muito e você não tem esse tempo nesse exato momento. Então, infelizmente, já que você quis pagar para ver, tá aí o preço. E o preço foi caro. Outra questão também é, se você tem manifestação de interesse e se você se encaixou nesses 3 requisitos que eu acabei de falar, e você pode estar aí recebendo a carta de expulsão, tipo, você cometeu algum crime, tinha crime no Brasil, solicitou a manifestação de interesse, eles não perceberam que eu tinha crime no Brasil, eles não perceberam na minha antecedente criminal, enfim, agora eles vão perceber que eles estão fazendo uma peneira legal, tá? Ou se você cometeu algum crime aqui em Portugal, também é uma situação muito complicada e essa situação, infelizmente, não tem como reverter. Mas, por exemplo, se você permaneceu irregular em outro país ou se você solicitou a manifestação de interesse pelo artigo errado, faltou um documento, você foi lá na AIMA, estava faltando alguma coisa, ainda dá para você resolver essa questão, tá? A mesma forma que eu falo, você vai ter que recorrer a uma medida judicial, mas dá para resolver. Infelizmente, você vai ter que pagar o preço e é o preço da sua teimosia. A gente também tem que ter autorresponsabilidade. Quando você veio para cá, você veio consciente de que a manifestação de interesse seria extinta a qualquer momento. E mesmo assim, você quis naquele negócio de arriscar. Agora é respirar fundo, arcar com as consequências, falar eu errei, porque o melhor passo para você evoluir, na verdade o único passo para você evoluir é admitir o seu erro,
tá? E tentar corrigi-lo a tempo. E esse é o momento. Se você se encaixa nesse conjunto de requisitos de pessoas que poderão receber a carta de expulsão, o que você pode fazer nesse exato momento é respirar fundo e correr atrás de solucionar o seu problema, que é isso que importa. E é esse o motivo que eu tô aqui fazendo esse vídeo. Esse vídeo não é para alarmar, não é para você ficar desesperado, achando que vai ser expulso. Você tem certeza porque, sei lá, você se encaixou em alguma dessas questões, você tem certeza que você vai receber a carta. Esse vídeo aqui, o intuito não é te desesperar, e sim te conscientizar, sabe? Dá 2 tapinhas na cara e falar assim: acorda, meu amor, você já sabe que tá errado, já sabe que tá no erro, toma consciência, pede desculpa pra si e pro próximo e corre atrás da solução. Vai atrás do advogado, vai atrás da medida judicial, vai atrás de artigo 92, você tem filho que tá acima do 7º ano, 122 capa, é o mais demorado, tá? Não aconselho. O artigo mais rápido hoje é o 92 através de estudo. Ah, mas eu acho muito caro pagar uma escola pra fazer um curso. Olha, é o preço que você tem pra pagar hoje, não tem o que discutir. É o preço da sua irresponsabilidade. Ou você paga, ou você pega suas coisas e volta. É essa a solução. Eu espero ter te ajudado de alguma forma positiva, né? Como eu falei, eu quero te alertar. Antes de você receber essa carta de expulsão, você sabe que você pode recebê-la ou não, porque agora você sabe quais são as pessoas que irão ser notificadas e aí você pode solucionar o seu problema. Qualquer dúvida que você venha ter, pode comentar aqui embaixo, que assim que eu ver esse comentário, eu respondo na mesma hora. E me segue também lá no Instagram, que é o Mila Britoque, que lá eu consigo postar informações diariamente. Inclusive, eu já falei sobre essa questão lá no meu Stories. Então, se você me segue no Instagram, por exemplo, você já tá atualizado aí com mais da metade da informação. E basicamente é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.